boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que está entrando, uma boa noite. Que Deus abençoe grandemente. Só um minuto. Boa noite, Ana. Como você está, minha linda? Deixa eu pegar aqui. Outro aparelho. Louvado seja Deus. Como você está? Como está o Natan? Boa noite, Adriana. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Celiana, boa noite. Aleluia. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, missionária Sandra Olímpio. Boa noite. Vai entrando. Louvado seja Deus. E vai compartilhando essa live. Em nome de Jesus. Como foi o vosso dia? Eu tive um dia maravilhoso, uma tarde e noite melhor ainda, na presença de Deus, aleluia, orando, e foi uma bênção. Deus bradou com força, louvado seja e enaltecido o nome do Senhor. Boa noite, Vanessa, aleluia. Crente águia, crente camelo, louvado seja Deus. Meu dia foi bênção. E aí chegou assim, à noite nós, o dia foi de sobrenatural, na presença de Deus. O meu também foi. Eu também tirando com uma amiga, estudando e lendo a palavra, adquirindo, louvado seja Deus, mais conhecimento. Boa noite, Breno. O Breno voltou. O Breno voltou. Aleluia. Nossa, eita glória, hein? Em nome de Jesus, espera aí. Vamos presentear o Breno, fazer festa, porque o Breno voltou. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, campeão de Jeová. Parabéns, mas não fingido, a congregação nos dá. Aleluia, louvado seja Deus. Seja bem-vindo. Boa noite. @Maria Rodrigues 626, a melhor Masterchef do Brasil. Louvado seja enaltecido no Senhor. Aleluia. Está chegando o dia, está chegando a hora do aniversário do Luiz Antônio, Eu já estou, louvado seja Deus, ansiosa, aleluia, louvado, contando com você, Francisca, aleluia, eita glória, oh aleluia. Aprendi com um amigo que não é para bater pau, é fazer assim, para não, nossos amiguinhos que são, aleluia, especiais, Tanto que assim, oh glória, eles não se assustarem. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O Richard, a Anne, fazer assim. Louvado seja Deus. Boa noite, Jéssica. Que Deus abençoe. Daiane.
Apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Agora não boto mais voz assim. Aleluia. Boa noite, Jesse Sodré. Que Deus abençoe. Aleluia. Alana Oficial. Quando vem aqui novamente na casa do pastor Roberto Moraes. Louvado seja Deus. Roberto Moraes. Ali, o Roberto Maria? Fala aí pra mim, lá do coqueiro, da Assembleia. Né? É que é tanta gente assim. Ah, entendi. Em Florianópolis, eu sei. Mas lá da Maria. Ah, meu cunhado, louvado seja Deus. Assim que Deus preparar, né? Boa noite, Regina. Apareceu a Margarida, olê. Boa noite, Augusta. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Hoje orei por você. Em nome de Jesus. É necessário você se aproximar muito de Deus, que eu vejo assim, você passando, né? Um momento difícil, momento de tensão, de decisões. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. É bom você começar a orar, a jejuar, a repreender, né? Os personagens que estão tentando atravessar o teu caminho. Orar pela mente do teu companheiro, tá? É bom orar faz bem. Aí, Ana, o Natan, não pode bater palma sem você assim. Festa, né? No aniversário lá, o irmão pediu para não bater palma porque o filho é autista. Aí deu a sugestão de fazer assim, cantar parabéns, sem palmas, para não assustá-lo. Louvado seja Deus. E eu achei lindo o gesto, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Vão orando, vão entrando, vão compartilhando esta live. Alane, louvado seja Deus. Voltando lá na Alane. Alane, como está? A Maria, o pastor Roberto, a Nice, louvado seja Deus. Como a Ana Brécia, Silvano, deve estar, né, abençoado até o tutano. Louvado seja enaltecido não Senhor. Aleluia. Fico muito feliz. Aleluia. Pela lembrança, tá, Alane? Que Deus te abençoe grandemente. Louvado seja Deus. O Senhor está liberando uma grande vitória para a sua vida. Louvado seja enaltecido não Senhor. Há promoções, aleluia, na sua vida, a ser liberada por Deus. E Deus está liberando nesta noite. Louvado seja enaltecido não Senhor. Eu estou na dispensação do Pai, Alane. Louvado seja enaltecido não Senhor. Agora fica mais um pouco assim. Não é que fica difícil. É que eu estou trabalhando, né? Não parece não. Mas eu trabalho bastante, né? Dando mentoria, dando curso, né? Louvado seja Deus. Mas estarei voltando aí essa terra abençoada, em nome de Yeshua. Yeshua, vem saltando sobre os montes,
de Jerusalém. Eis a noiva ataviada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva ataviada, esperando para dançar. Aleluia, louvado seja Deus. Aonde eu vou tem que levar. Para me achar minha Bíblia. Louvado seja, enaltecido o Senhor. Como eu estudo a Bíblia do celular ou no computador, aí para quando pega a Bíblia de aleluia, Gataná. Aqui. Louvado seja Deus. Para eu estudar. Vamos ler uma palavra que Deus colocou no meu espírito, em nome de Jesus. E você vai entrando e vai compartilhando esta palavra, a palavra do Senhor. Bereshite, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Mas não é essa que eu vou ler. Louvado seja Deus. Quero ler a palavra do Senhor. Aleluia. No livro, aleluia, do profeta Jeremias, diz 33, novamente o 3, Ezequiel, em nome de Yeshua, nós vamos ler Ezequiel, capítulo, acho que você até sabe qual o capítulo que eu vou ler. Louvado seja Deus. Só um pouquinho assim de paciência. Ah, tá. Em vez de eu ir para, eu tenho que voltar. Eu esqueço que a Bíblia no hebraico vai da esquerda para a direita. Aleluia. Capítulo 37. Ô papai, me ajude, me socorre. Capítulo 37, está aqui. Vamos ler. Peço um pouquinho de paciência, que a letra é minúscula. Tá? Mesmo eu com óculos, a letra é bem pequena. E pousou sobre mim a mão do Eterno, e ela me transportou em espírito e me colocou no meio do vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar entre eles, e eis que era muitíssimo numeroso, no grande vale, e estavam completamente secos. E perguntou o filho do homem: porventura esses ossos poderão reviver? E eu respondi: ó eterno Deus, somente tu o sabes. Então disse-me:
profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o eterno Deus a estes ossos: e eis que trarei alento sou em vós, e viverei, e porei sobre vós nervo, e farei crescer sobre vós carne, e vos cobrirei com pele, e vos infundirei alento, espírito, e viverei, e saberei que eu sou o Senhor, o Deus eterno. E profetizei conforme me for ordenado. E quando profetizava, ouvi um grande estrondo, houve uma grande comoção, e os ossos começaram a se ligar, a se unir, osso ao seu osso. E observei, e eis que surgiram nervos sobre eles. E em seguida surgiu, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Surgiu carne, e foram cobertos de pele, e neles não havia espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, diz: assim diz o eterno Deus, vem dos quatro ventos, vento o Espírito, e entra nesses mortos para que vivam. E profetizei como ele havia me ordenado, e o Espírito veio sobre ele, e viveram, e colocaram-se em pé, e foi constituído um grande exército. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Ezequiel, filho de Burro, o sacerdote da linha sacerdotal. Porque o sacerdócio era passado de pai para filho. Louvado seja Deus. E agora, louvado seja Deus, nós vemos Ezequiel, a Bíblia diz que o Senhor chama Ezequiel e diz: Ezequiel, tu és profeta. E Ezequiel tem uma luta, uma guerra interna muito grande, porque ele sabe que no natural ele é descendente de sacerdote, e que ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. E o que é um sacerdote? O sacerdote ouve do povo para Deus e sacrifica para cobrir os pecados do povo. Ele intercede. E o que é o profeta? Um nabi, um nabiá. O nabiá, ele ouve da boca de Deus e transmite para o povo a dor de Deus, a alegria, a decepção. A irmã Andréia, Deus, ele sente dor? Sim. Deus se decepciona? Sim. Ele falou para Noé. Ai, meu Deus, misericórdia. Ele falou para Noé: tenho me arrependido de ter feito o homem. Louvado seja Deus. E constrói uma arca, porque eu vou derramar chuva. Noé nem sabia o que era chuva, porque nunca havia chovido na terra. O povo também não acreditava, porque nunca tinha visto chuva. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu, porque a iniquidade tinha
se proliferado de tal maneira que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. Mas louvado seja Deus, Deus achou um justo que era Noé, e através de Noé, o Senhor, louvado seja, enaltecido o nome do Senhor, entregou ali a planta da arca, para ele construir a arca e a humanidade ser preservada. A Bíblia diz no capítulo 1 que Deus ali fala com Ezequiel. Ezequiel nasceu, cresceu em Judá, descendente de Bur e da tribo de Judá. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o Senhor lhe dá uma visão. Ezequiel foi levado cativo aos 17 anos, junto com as leva de jovem que foi levado à Babilônia. E junto ao rio Quebar, o Senhor lhe abriu a visão e ele viu Deus. E eu acho isso lindo, porque Ezequiel não nasceu para ser escravo. Ele é, louvado seja Deus, aprendiz, ele está estudando para ser sacerdote. Ele conhece a lei mosaica, ele tem ali os 613 mandamentos ali na mente, no coração. Mas quando Deus fala para Ezequiel, tu és profeta, tu és um nabi, ele disse não. Deus fala, eu te escolhi, ele diz não. Eu sou filho de sacerdote pela linhagem, mas o escolhido não tem escolha. Quem sabe, louvado seja Deus, você está fugindo do chamado como Jonas. Como Jonas fugiu, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Quem sabe você está fugindo do chamado, está no vento, abraçando o vento, porque quem foge do chamado encontra vento e tempestade. Que ela abandonou revolbrias. Ezequiel é um dos profetas mais obstinados de todo o canão sagrado. Ah, mas Jonas tem um livro com seu nome, e Jonas era desobediente. Ezequiel, louvado seja Deus, com Manabrés. Se você compara o livro de Jonas e o livro de Ezequiel, o Manabrés, até ver. Aleluia. Você compara quantos capítulos tem o livro de Jonas? Alabachuri Astéria. O revanto revas. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E Ezequiel, Deus falava com ele, e ele dizia, eu não vou ser profeta, eu não quero ser profeta. E aí Deus falou com ele, você vai profetizar para a casa de Judá. Ele sabendo que a casa de Judá era um povo obstinado, era um povo desobediente, como espinheiro,
Ele nasceu, cresceu, né, com o povo de Judá. Aí ele disse, não, eu não quero profetizar para o povo de Judá, porque certamente eles vão até me matar. Como Anabrécia. Mas Deus falou para ele, o escolhido, eu te escolhi. No capítulo 2, Deus fala, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Aí ele disse, vá à casa como Anabrécia de Judá e denuncia os pecados de Judá. Mas Ezequiel falava não. Um dia Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, você vai cozinhar sobre o esterco. Você vai cozinhar sobre esterco. Aí, mas Senhor, o mau cheiro, né? Pega o esterco de gado seco, ata fogo, coloca a panela em cima para cozinhar. Aí ele obedeceu e foi fazer. Mas só que ele não aguentava o mau cheiro, o odor, começou a ter ânsia de vômito. E aí ele foi falar com Deus, Senhor, não estou suportando esse mau cheiro. Aí Deus falou, assim também o pecado vem na minha narinas, denuncia. Mas Ezequiel falava não. Deus falou, Ezequiel, constrói uma cama. Metade dela vai ser de prego. Louvado seja Deus, ele construiu. Agora deita nela. E ele deitou. E ele ficou 6 meses como Anabrécia. 180 dias deitado naquela cama de prego. Aí Deus falou, Ezequiel, você vai fazer o que eu mandei? Ezequiel falou, eu não estou preparado. Não, tá sempre fugindo. Né? São 46 ou 47 capítulos, o livro de Ezequiel, enquanto Jonas tem 4 capítulos. Então, Ezequiel foi mais obstinado, porque Deus falava com ele. Precisou Deus falar, eu vou tirar o desejo dos teus olhos num golpe só. Que ela é bande calachou. E ele perdeu a mulher da tua mocidade, a tua esposa. Uma flecha transpassou o teu peito por causa da desobediência. Jonas foi desobediente, mas Ezequiel foi muito mais. Como Anabrécia. Remanturiaçai. Ezequiel lutou contra o chamado. O chamado de Ezequiel para servir. Deus começa dizendo, capítulo 2, para Ezequiel, como Anabrécia mandou, que ele iria, louvado seja Deus, profetizar para o povo.
E Deus fala, é um povo obstinado. No capítulo 1, Deus dá visão a Ezequiel. No capítulo 2, Ezequiel começa a relatar o que Deus disse. Parte da visão. Mas Deus, ele fala para Ezequiel que o povo é de dura servir, obstinado, orgulhoso. É como sarça, é como espinho, é como erva danina, espinhosa, símbolo dos problemas que as pessoas dariam a Ezequiel quando ele transmitisse a palavra. O espinho dói. A erva danina, como a anabressa, mata, a planta mata, né? Isso são símbolos de rebeldia, de obstinação, de orgulho, de soberba, como a anabressa. Pessoa que Ezequiel ia encontrar pelo caminho. E não só isso. Eles eram, louvado seja Deus, Deus falou, são como semelhante ao escorpião, criatura venenosa, símbolo das pessoas iníquias, para que Ezequiel iria pregar. Ezequiel, quando ouviu dizer que ele ia pregar para os escorpiões, pessoas iníquas, pessoas, aleluia, sanguinárias, Ezequiel quis fugir do chamado. Quem sabe você também está tentando fugir do teu chamado. Como anabresse, remantou revas. Qual é o teu chamado? Não é sorte, é Deus. Você não pode fugir de si mesma. Você não pode fugir de si mesmo. Assim também você não pode fugir do teu chamado. Como no bricantaravas, rebantúrias. No capítulo 2, Deus fala para Ezequiel: vão espantar-se, ter medo. Você vai ouvir lamentação, suspiriais, como anabresse, rebandúrias. Deus dá ali, louvado seja Deus, um rolo para Ezequiel comer. E ele diz: comendo o rolo simboliza o seu chamado para ensinar a palavra de Deus. É por isso que eu, louvado seja Deus, eu fico ali, ó, debruçado. Já que eu tenho 2 neurônios, eu tenho que me esforçar mais. Eu tenho que me doar mais. Eu tenho que ir fazer além, como a anabresse, rebanduque na braçai. Eu tenho que buscar mais. Louvado seja Deus. Ezequiel dizia não. Louvado seja enaltecido no Senhor. Mas no capítulo 3, Deus chama Ezequiel como atalaia e diz: homem, fica de pé, como anabresse, rebando sobre a torre de vigília. Homem que fica no alto da muralha de uma cidade, o atalaia, para alertar, como anabresse, rebandúrias. E Deus disse para Ezequiel: se o ímpio morrer na sua iniquidade, eu vou cobrar de você. Lebiande correvou. Anaiasteri comana cantorevou. Ricantorevasse.
Deus fala: o sangue da tua mão eu vou requerer. Capítulo 3, verso 18 a 20. Você será responsabilizada e responsabilizado como a nubrina abraçai, recomanabrés. O atalaia é aquele que anuncia a palavra. O atalaia de Deus, como anabrés. E você é um atalaia de Deus. Nessa tarde, louvado seja Deus, orando ao Senhor, rebandou, colobriaço, o céu desceu, Deus rasgou o céu. Ah, Delebion de rebandou, Anaracanto rebandou, colobriaçarai, rebandou, revasse. Ezequiel, contemporâneo de Jeremias. É necessário, no capítulo 8, Deus dá uma visão a Ezequiel. Manabrés. Como os judeus são levados cativos no ataque de Babilônia. As pessoas estavam cativas. Como Anabrés. Rebande calaçai. E Deus ali fala a Ezequiel, como no brinasse, que não tem como fugir do chamado. Não tem como a macieira da jaca. Não tem como a jaqueira da produzir morango. Você tem um chamado. O poder quem dá é Deus. Arrabaçai. Ezequiel, ele foi ali, ó, amassado. Tá lutando contra Deus. Tá resistindo o chamado. Eu não quero, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não arrebandou colobriasse. Eu me lembro, louvado seja Deus, que é a primeira vez, aleluia, que eu dei uma palavra, isso faz muitos anos, numa consagração. Deus me deu Ezequiel 22, 30. Busquei um homem que estivesse perante mim na brecha por essa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Amo o livro de Ezequiel. E ali eu comecei a dar aquela palavra, né? Eu ainda não manuseava a Bíblia, ainda não tinha assim tanta familiaridade, intimidade. E quando eu terminei, louvado seja Deus, falei: Deus me salvou, me libertou, me curou, me transformou a minha vida como Anabrés. E falou: André, se coloca na brecha da oração, do jejum. E aí sentei. E aí continuou lá a pregação, né? Os louvores. No final da consagração, eu falei para a irmã assim. Aí eu fui toda. Irmã, a senhora acha que eu vou ser pregadora? A senhora acha que eu vou ser pregadora? Eu nem falava pregadora. Eu falava assim: a senhora acha que eu vou ser pregadora? A irmã, é.
Eu peguei bem, né? Não era nem eu preguei bem. Eu engolia todos os S e todos os R. Aí a irmã olhou para mim e falou: o que você faz? Eu? Não, o que você faz? Eu falei: eu faço faxina. Né? Trabalho? Eu trabalho de faxina. Eu faço muito bem faxina. Aí ela falou assim: então, minha filha, continua fazendo faxina. Porque pregadora... E ainda ela me corrigiu, falou: não é pegadora, é pregadora. E para pregadora, não estou vendo. Aí eu desci, saí daquela consagração, e por tudo eu chorava. Irmão, eu era tão emotiva, que eu chorava até se eu visse um cachorro morto na estrada. Aí eu atropelou o bichinho, ai meu Deus, ai. E eu chorava. E aí eu desci aquele morro, né, que eu fui na consagração, chorando. Aí chegou lá embaixo, eu estava tão desanimada que eu sentei no meio-fio. Ainda para acabar, estava chovendo. Chovendo, meu pé tudo molhado, e eu sentada no meio-fio, chorando. E eu falava assim: ai, Jesus. Eu nem falava Jesus. Yeshua, falava Jesus. Ai, Jesus. A irmã falou que eu nunca vou ser pegadora. Ela mandou continuar na faxina. Ela falou assim: ó, pega um rodo, pega a vassoura, continua fazendo faxina. E ali eu chorando, 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 que nem um bezerro desmamado. No meio-fio, chovendo, as pessoas passando, sabe? E aí, de repente, eu ouvi a voz de Deus e falou assim comigo: Andréia. Eu olhei, meu lado, né, para ver quem estava falando comigo. Andréia. Andréia, você vai acreditar nela ou você vai acreditar em mim? Quem vai te tornar? Quem vai realizar o teu sonho é ela ou sou eu? E aquilo me encheu de esperança. Louvado seja Deus. E ali me encheu de esperança e eu falei: não, é o Senhor. Aí continuei, sequei as lágrimas, levantei dali, porque eu sou assim, meus irmãos. Eu choro uma vez só. Eu não fico chorando, 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 não. Eu choro tudo uma vez só. Naquele dia eu não chorei mais. Continuei. Passou tempo. Louvado seja Deus. Eu monte, jejum, louvado seja Deus. Oração, vigília, escola bíblica. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. E ali eu comecei a ver vídeos, né? Porque a minha memória é auditiva e visual. E aí eu comecei. Eu me trancava ali, louvado seja Deus. E eu comecei, louvado seja Deus. Passou uns 2 anos, eu fui em outra consagração. E ali eu não fui para pregar, não. Porque eu, graças a Deus, não tenho isso comigo, não. Eu sou vaso
que sento para ouvir, ajoelho para adorar, né? Eu sou vaso, louvado seja Deus, que eu prestigio meus amigos, tenho o maior prazer, entendeu? De ouvir, né? E fui lá, sentei lá no último banquinho, né? E dobramos o joelho, tô orando. Aí, de repente, como eu chorava muito, eu falei para vocês, né? Graças a Deus, que nem o Querite, o Ribeiro secou, porque meus olhos eram que nem duas torneiras. Eu só via chorando. Aí, tô lá chorando, com a boca no pó. Aí senti uma mão assim batendo no meu ombro. Era uma irmã. Aí a irmã interrompeu a minha oração para falar comigo assim. É que a senhora está orando muito alto e você chora muito, incomoda. Agora. Aí deixei a irmã de lá e continuei orando. Aí, louvado seja Deus, aí a outra irmã falou assim, vamos ouvir a irmãzinha? Tudo comigo era no diminutivo. Era irmãzinha, coitadinha, né? Pobrezinha, ai que peninha. Eu carregava esse estigma. Tudo era inha. Mas eu não tinha essa consciência, não. Ai, sonhadora. Ai, coitadinha. Ai, que peninha. Aí a irmã falou, vamos ouvir a minha irmãzinha? Aí fui dar uma saudação. Aí depois da saudação, porque eu vivia atrás de aprovação. E aí eu perguntei para a irmã, terminou a consagração e fiquei assim, né? Que é, né? Ninguém falou nada e eu fui lá perguntar à irmã. Irmã, a senhora gostou? Gostou do quê? Da palavra, né? A senhora acha que você é pegadora? A irmã falou a mesma coisa. O que você faz? Eu faço faxina. Né? Só quer me contratar? Não. Eu continuo fazendo faxina. Só que eu saí de lá agora, dessa segunda vez, eu não saí chorando, não. Aquilo que me deu mais força ainda. Louvado seja Deus. Aí passou. Monte, jejum, oração, monte, jejum, hora nona. Comecei ali fazendo hora nona, fazia louvado seja Deus, campanha, vigília de oração. Era a campanha da meia-noite às 5 da manhã, meia-noite às 6, que eu tinha que trabalhar no outro dia. Eu levantava do joelho, tomava banho e ia para o trabalho. Toda prenoitada. E ali estudando, orando. Passou 12 anos. 12 anos ou mais.